Tá? Primeira questão. Descreva as ações de Júlio César na Gália, Egito e junto aos plebeus legionários. Gente, Júlio César conquista a Gália, ok? A Gália é quase a parte central da Europa. Ele conquista esse vasto território para Roma e ele também consegue levar 1 milhão de escravos gauleses para Roma. Então, ele dá ao Senado romano e aos patrícios muitas terras, ok? Ele consegue colocar na economia romana 1 milhão de escravizados. Isso faz com que os poderosos de Roma vejam ele com a possibilidade de ele ser um excelente governante para Roma. Tá? Egito, ele inicia a conquista do Egito. Ele mantém ali uma relação com os herdeiros, né, os que governariam o Egito. Cleópatra e o irmão dela, ok? Ptolomeu XIII, que estavam em disputa, mas ele inicia a conquista do Egito. O Egito era um dos maiores produtores de trigo da região, e isso significaria alimento para Roma, melhoria da economia romana. E o que ele faz junto aos plebeus, que eram legionários, soldados em Roma? Ele faz uma coisa que é muito diferente do que tanto os patrícios quanto os grandes generais faziam, que era dividir as terras conquistadas com os legionários. Então, os legionários, os plebeus que estavam sob o comando de Júlio César, sabiam que, lutando bravamente nas campanhas de Júlio César, receberiam também terras. Então, significa que ele contava com o apoio dos legionários, ou seja, do exército. Ele contava com o apoio popular. Beleza? Olha só. O que foi conquistado por Roma com a vitória sobre Cartago? Cartago era uma colônia fenícia no norte da África, onde hoje é a Tunísia, mas dominava uma parte aí considerável do norte da África e dominava o comércio no mar Mediterrâneo, ok? Tinha mais poder do que Roma durante o período que eles entram em guerra. Então, quando Roma conquista Cartago, vai conquistar um importante comércio no mar Mediterrâneo, principalmente na parte oeste do Mediterrâneo. E conquistando esse comércio, a economia de Roma se desenvolve. Ok? Quais os objetivos dos irmãos Graco? Gente, os irmãos Graco eram políticos que eram a favor de direitos aos plebeus, de uma vida mais digna. Então, o que os irmãos Graco propuseram? Tanto Tibério Graco quanto Caio Graco, né? Que as terras conquistadas fossem divididas com os plebeus também. Não ficassem só com a elite, só com os patrícios. Tá? Isso fez com que Tibério fosse perseguido. Tá? E Caio Graco, ele também defendeu as ideias de Tibério. Só que ele defendeu também distribuição de alimento aos plebeus. Essas ideias de distribuir terras e distribuir alimentos, ela foi contra a elite romana. Por quê? Um povo faminto e empobrecido é fácil de ser manipulado. E era isso que a elite queria. Os patrícios queriam ter poder de manipulação sobre um povo empobrecido. Já os irmãos Graco queriam dar dignidade, terras e alimento. Bem, porque se também dessem terra à população, a população de Roma, que estava muito empobrecida, miserável, teria trabalho, teria renda, produziria, plantaria e aí movimentaria o comércio em Roma. Isso também seria muito bom para a economia romana. Tá, gente? 4. Como as conquistas e expansão de Roma, o que ocorreu aos patrícios, que eram também grandes proprietários de terra. Quando Roma conquista Cartago, a Grécia, o Egito, a Gália, o que vai acontecer aos patrícios? Tá? Eles passam a ter escravos ao invés de trabalhadores, o que faz com que eles não precisem pagar salário.
o gasto que eles têm com o salário, eles economizam e vira lucro. E também com as conquistas, tá? Eles passam a ter mais terras, porque basicamente era uma lei em Roma. Terras conquistadas eram dadas ao Senado, o Senado era composto pelos patrícios, os patrícios ficavam com mais terra. Então a gente vê os grandes proprietários acumulando cada vez mais terras. Beleza? Com as conquistas e expansão de Roma, o que ocorreu aos plebeus? Enquanto os patrícios crescem economicamente, os plebeus vão cair. Por quê? Os plebeus, eles são pequenos proprietários de terra. Eles não têm como ter escravos, eles ainda pagam salário. E pagar salário é um gasto muito grande, tá? É um gasto muito grande pagar salário. E aí, o que vai acontecer? Tá? Ao pagar salário, eles não conseguem manter a sua pequena fazenda. Então, eles querem. E aí vão para a cidade e viram ali miseráveis. Outra coisa, o trabalhador romano, o plebeu trabalhador romano, né? Ele perde o emprego porque quem tem dinheiro, fortuna, os patrícios, aqueles que empregam, eles têm escravos. Eles não vão mais pagar salário. Então os plebeus, eles vão receber esses dois golpes. Os pequenos proprietários não conseguem competir com as grandes fazendas, que ainda têm que pagar salário, né? E os trabalhadores são substituídos por escravos. Uma vez que você compra o escravo, você só tem aquele gasto. Já o salário é um gasto constante. Então o cara fala, prefiro ter um escravo do que ter um trabalhador assalariado. E o povo vai para as cidades e vive aí uma vida miserável. Inclusive, nasce em Roma o termo proletariado, ou proletário, que é o quê? A pessoa, a única coisa que ela tem é a prole, ou seja, são os próprios filhos. Tá? O que foi conquistado pelos plebeus com a lei Licínia Sextia? Gente, essa lei aqui ela foi muito importante para os plebeus por dois motivos. O primeiro motivo, os plebeus passam a receber terras conquistadas. Isso é legal. E ao mesmo tempo, os patrícios não podem acumular muitas terras conquistadas. Então, essa lei aqui, Licínia Sexta, ela dá a possibilidade do plebeu, aquele que está miserável nas cidades, ou até trabalhando no campo, de ter um pouco mais de terra. Professor, isso é bom ou é ruim? Óbvio. Se a pessoa está miserável e tem terras, isso é bom, né? Porque ela deixa de ser miserável, tem trabalho, tem o próprio alimento. Mas também plantando e produzindo e criando animais na pecuária, ela pode vender e ainda vai movimentar o comércio. E o fato das terras estarem sendo limitadas aos patrícios faz com que eles não se tornem ricos ao ponto de destruir toda a economia, tá? Já que eles acumulam terra só para eles. O que mudou na sociedade de Roma com a lei Canuleia? Gente, a lei Canuleia é simples. Possibilidade de casamento entre plebeus e patrícios. Agora eles podem se casar. Antes não. Os patrícios eram elite. Não podiam casar plebeus e patrícios. Ok? O que isso significa? Significa o seguinte também, tá? A gente vê plebeu rico casando com patrício e se tornando também patrício, entrando na classe dos patrícios e tendo mais poder político, beleza? A gente vê também por essa questão, uma questão de igualdade social. A sociedade vai se tornando mais igualitária, ok? Beleza? E a gente vê o seguinte, com essa lei aqui também, a gente vê a possibilidade do plebeu assumir mais cargos políticos, coisa que os cargos políticos mais poderosos, de maior influência na sociedade, eram restritos aos patrícios. Tá? Qual o objetivo da criação da lei das 12 tábuas? Gente, a lei das 12 tábuas é o seguinte, na sociedade romana a lei não era escrita, a lei era oral, e só os patrícios sabiam a lei. E aí o que acontece? Eles manipulavam a lei em favor próprio contra os plebeus. E os plebeus fizeram o quê? Não, vamos escrever as leis
para que a gente possa consultar e ter justiça de verdade. É óbvio que quando a lei foi escrita, ela foi escrita beneficiando os patrícios. Tá? Qual o órgão político de Roma com maior poder? Explique. Gente, o órgão político de Roma com maior poder era o Senado. Tá? O Senado era composto pelos patrícios, que eram os proprietários de terra. Tá? E mais, a elite dos proprietários de terra, a elite dos patrícios, tá? Compunha o Senado. E o Senado, gente, ele criava leis, ele autorizava a execução das leis. Então ele tinha muito poder, tá? E decidia também quem iria assumir um cargo político ou outro cargo político. Então tinha muito poder mesmo. Quais obrigações dos plebeus no início de Roma? Gente, no início de Roma, né, os plebeus eles tinham que lutar por Roma, defender Roma e também ir nas campanhas militares de Roma. Mas isso, eles sendo obrigados, eles não tinham nenhum tipo de auxílio do governo. Eles tinham que se armar por conta própria. Eles pagavam o próprio equipamento militar. E fazendo isso, eles se endividavam. E se endividando, eles perdiam a terra deles para os patrícios. Porque se eles precisavam pegar dinheiro emprestado para comprar os equipamentos, eles faziam isso com quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro, os patrícios. Então ele pegava o dinheiro emprestado com o patrício, não conseguia pagar e perdia a sua casa, a sua pequena propriedade. Em muitos casos em Roma, você não conseguiu pagar a sua dívida, você virava escravo. Então ele perdia a liberdade, ok? Era um sistema criado justamente para se beneficiar em cima dos plebeus. Qual a origem mitológica de Roma e como os patrícios a usavam para se beneficiar? Então, gente, a origem mitológica de Roma, né, ela deriva da poesia, da obra de Virgílio, a Eneida, mas também do mito de Rômulo e Remo, que foram criados por uma loba e depois fundaram Roma, né? Pelo menos aí, né, o Rômulo. E aí os patrícios se dizem descendentes dele, porque Rômulo e Remo são descendentes do deus da guerra, o deus Marte. Então eles falam assim: bom, se nós somos descendentes de Rômulo e Remo, né, no caso Rômulo, e ele é descendente do deus da guerra, o deus Marte, nós temos mais direitos do que os plebeus. Isso os patrícios argumentavam. Isso fazia com que os plebeus, os patrícios, o que eles tinham de benefício? Eles tivessem as terras, tivessem direitos e conseguissem governar. Então os patrícios falavam: nós somos descendentes de Rômulo e Remo, que é descendente do deus da guerra. Então, as terras de Roma são nossas, nós temos direitos que os plebeus não têm, e nós podemos governar. Tá? Eles usavam essa questão religiosa para ter poder. Como o primeiro imperador, Otávio Augusto, conseguiu o poder e consolidar o império. Por exemplo, Júlio César, ele tinha a ideia de se consagrar imperador de Roma, ele não conseguiu. Ele foi cônsul, ele foi ditador, ele foi assassinado por grupos do Senado que não queriam que ele fosse imperador. Os romanos, quando, por exemplo, tiveram contato com o Egito, eles viram que o governante do Egito era o faraó. E o faraó era rei e Deus ao mesmo tempo. E assim, o Senado tinha medo que Júlio César assumisse um governo como imperador com poder total, como se fosse um Deus. Então, o que acontece? Ele foi assassinado. Mas o filho adotivo de Júlio César, Otávio, por que ele conseguiu então ser imperador? Tá? O que ele fez? Ele fez um acordo com o Senado, um acordo com os patrícios. Eu sou o imperador, inclusive imperador divinizado, imperador com status de divindade. Otávio Augusto, esse termo Augusto significa aí que ele é dotado de poderes divinos. Tá? Ele simplesmente concedeu terras aos senadores, terras aos patrícios, cargos políticos. Então, fazendo essa barganha, Otávio Augusto
chega aí ao título de imperador divinizado, né? Lembrando, por exemplo, que na Judéia, o povo de lá, seguidor aí do judaísmo, era contra se curvar ao imperador, porque ele tinha o Estado de Deus. Beleza? Explique a política do Panem et Circenses. Gente, se lembra? A população muito empobrecida de Roma, miserável, sem trabalho, era levada aos estádios, às arenas, para ver crucificação, execuções, luta de gladiadores, corridas. Ali era distribuído alimento e vinho. Tudo isso para entorpecer a população. Professor, como assim entorpecer a população? A população empobrecida, ela podia lutar por direitos. E era isso que os poderosos não queriam. Se fosse dado a eles diversão ilimitada e bebida ilimitada, eles poderiam simplesmente falar: nós já temos a vida que muita gente gostaria de ter, depois de lutar muito para ter. Nós temos ela agora, então vamos continuar assim. Mas nós somos pobres. Não tem problema, temos diversão e bebida. Então o objetivo era distrair a população para que os poderosos continuassem poderosos. Tá? O que significou Mare Nostrum e Pax Romana para Roma? Gente, Mare Nostrum é quando Roma conquista todo o entorno do Mediterrâneo, e o mar Mediterrâneo é de total controle dos romanos. Por isso, Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar. Ok? E a Pax Romana, ou seja, a paz romana, significa que Roma já não tinha mais inimigos, né, que poderiam se vingar das conquistas romanas. Ok? E como foi a evolução dos direitos políticos para os tribunos da plebe? Gente, inicialmente os tribunos da plebe, né, eles representavam os plebeus. Eles não tinham, né, direito de se manifestar, eles eram só ouvidos. E aí os plebeus escolhidos como tribunos eram escolhidos pelos patrícios. Como que você, sendo escolhido pela elite que te explora, vai te representar? Com o tempo eles ganham direito a eles mesmos escolherem os seus próprios representantes. Com o tempo eles também passam a votar, criar leis e até vetar a lei do Senado. Ok, gente? Beleza? Fechamos? Vou subir o vídeo para o YouTube, vou postar no meu Instagram o link.